Olá, conscientes! Hoje vamos conversar com a Michelle. Ela faz doutorado em economia. Boa noite, Michelle. Boa noite, Felipe. Vou me apresentar. Sou Michelle Márcia Viana Martins, pesquisadora em economia aplicada. Atualmente faço doutorado na Exalc, em fase de finalização da tese. Sou economista, mestre em economia. Atualmente, além do doutorado, eu sou professora substituta na Universidade Federal do Rio Grande e também pesquisadora no IPEA, na Diretoria de Relações Internacionais. E a convite do Felipe, na live de hoje eu vou falar sobre um pouquinho da minha tese, o tema que eu estou explorando, e por que esse tema é importante do ponto de vista empírico, do ponto de vista da ciência, quais resultados eu pretendo alcançar em termos de políticas públicas para melhorar o setor. Já vou adiantar que eu vou trabalhar com o setor agrícola no Brasil, que é basicamente um setor importante para a economia brasileira, e eu vou abordar esse tema sobre dois aspectos. Na verdade, sobre um conceito, e eu vou explorar esse conceito sobre dois aspectos. O conceito é segurança alimentar. Só que no inglês, segurança alimentar ela pode ter duas definições diferentes, que é a definição food security, que significa disponibilidade e acesso aos alimentos às populações, e food safety, que está relacionada à segurança do alimento, à qualidade do alimento, ao que o consumidor está consumindo e como que o consumo desse produto pode interferir na sua saúde, como que a produção desse produto pode afetar o meio ambiente. Então, a partir da segurança alimentar sobre esses dois aspectos, que eu elaboro meu problema de pesquisa. Sigo? Pode continuar falando sobre sua pesquisa, Michelle. Tá certo. Pensando nessa questão da disponibilidade dos alimentos, né? Até 2050 é estimado que a população mundial, é estimado pela FAO, que a população mundial ela vai ter um crescimento exponencial e junto desse crescimento da população, o mundo vai ofertar mais produtos agrícolas, seja para alimentação, seja para produção, seja como um insumo da indústria, como produção de biocombustíveis e outros insumos, e isso acaba pressionando os países que se destacam como grandes produtores e exportadores de alimentos a aumentar a produtividade para atender essa população em crescimento. No entanto, então eu mencionei como seria o foco da minha tese no sentido food security, de disponibilidade de alimentos. No entanto, o que vem ocorrendo ao longo dos anos é que a população, principalmente dos países mais ricos, Europa, Estados Unidos, Canadá, tem tido maior consciência sobre o tipo de produto que ela consome. E não apenas as características relacionadas ao sabor, à textura, ao formato do alimento, mas também outras características pouco observáveis. O que seriam essas características? Seriam contaminantes, micotoxinas, resíduos de pesticidas. Se esse produto está relacionado a uma prática de desmatamento, se esse produto está relacionado a uma prática de trabalho explorado. Então, tudo isso são características que os países mais conscientes têm cobrado dos países produtores, e isso tem recaído, de certa forma, no Brasil. Não só no Brasil, mas em todos os exportadores de alimentos. A questão, como eu tinha mencionado, os países que têm um poder aquisitivo maior têm essa percepção de uma forma mais desenvolvida. Tanto que a sociedade civil pressiona os governos para que os governos criem regras, exigências alimentares, para que os produtos importados eles tenham certas características que asseguram que o consumo daquele alimento é seguro. Então, a gente entra já no conceito de food safety, que é a segurança do produto. O que isso quer dizer? As grandes redes varejistas, por exemplo, da Europa, elas criam padrões próprios. O que significa esses padrões próprios? É uma forma de caracterizar um produto como sendo um produto mais seguro. Por exemplo, um produto orgânico, um produto que não tem envolvido desmatamento. E é nesse sentido que surgem as regras, as normas públicas para o limite máximo de resíduos. O limite máximo de resíduos é a quantidade máxima de resíduos de pesticidas
que um alimento pode possuir para que ele seja permitido para consumo. No entanto, o que acontece? O LMR, os limites máximos de resíduos, eles são estabelecidos em cada mercado, em cada país, de acordo com as boas práticas agrícolas desse país. O que isso significa? A forma de produção na Europa é diferente da forma de produção no Brasil. Vamos entrar num campo mais agronômico. Por quê? Porque, agronômico e geográfico, né? Por quê? Porque lá na Europa tem um período de frio mais rigoroso. Então, esse período de frio, ele é importante para suspender pragas e doenças que venham a afetar o rendimento produtivo das safras. No Brasil não tem. No Brasil a gente tem uma produção que rotaciona. Então, por exemplo, na cultura do milho e da soja, os produtores plantam a soja, depois vem com o milho, depois a soja de novo, e a gente vai tendo essa... Aqui não tem um período de frio, um frio intenso, para suspender essa propagação de pragas e doenças. Então, o que acontece? Os produtores do Brasil tendem a usar pesticidas de uma forma mais intensa do que nos outros países de clima frio. Só que os países de clima frio, eles impõem limites máximos de resíduos para a produção do Brasil de acordo com as boas práticas agrícolas lá. E isso acaba criando assimetrias no comércio internacional. Por quê? Porque o Brasil, como exportador de produtos agroalimentares para a Europa, para que seus produtos entrem naquele mercado, eles devem seguir, os produtores brasileiros devem seguir as regras europeias, não as regras brasileiras. As regras brasileiras devem ser seguidas para que o produto seja comercializado internamente. Isso tem criado um desafio para os produtores de agroalimentos. Por quê? Primeiro, né, um apontamento. É um elo frágil, existe um elo frágil de comunicação entre o governo e o produtor, ou entre o representante do setor e o produtor. Por quê? Porque quem vai ter acesso às informações sobre a LMR em outros países geralmente são os governos, e eu vou explicar por quê. Outra coisa, no caso do mercado de soja e milho, que é o que eu foco na minha tese, são mercados de grãos. Geralmente, quem comercializa grãos são as tradings, ou cooperativas, mas é mais comum as tradings. Então, existe um processo que dificulta a comunicação entre as tradings e os produtores. Então, tudo isso cria assimetrias na hora da comercialização do produto. E é pautado nisso que eu crio um problema de pesquisa. O Brasil é um grande exportador de produtos agrícolas, o Brasil tem um papel relevante nas discussões sobre segurança alimentar, porque o Brasil é um país que vai ter que suprir a demanda alimentar nos próximos anos, quando a população estiver crescendo. No entanto, os produtores brasileiros, às vezes, não vou falar que não têm acesso à informação, porque acesso à informação é fácil de ter, mas às vezes os produtores têm certa dificuldade em entender as regras dos outros países. E isso dificulta no processo de comercialização. Porque quando o produto é embarcado no Brasil, quando o produto é colocado no navio e enviado para a Europa, esse produto, quando é chegado lá, ele é passado por um processo de certificação, onde serão averiguados a qualidade do produto em si, ou seja, no caso da soja, o tamanho do grão, quantidade de proteína que tem no grão, se o grão está quebrado, e também as qualidades não observáveis, que seriam os limites de resíduos, limites máximos de resíduos. E se esse produto não estiver em conformidade com as regras europeias, essa carga é devolvida. Isso é incomum acontecer, isso pode acontecer, mas é incomum. E isso acaba gerando custos excessivos para o país, para o exportador, para o produtor, enfim, rompe todo um elo de produção. A questão é que outros países questionaram que os padrões europeus são muito rigorosos. Além do fato dos LMR serem baseados nas boas práticas agrícolas de lá e não serem baseados nas boas práticas agrícolas do país que produz o produto, a União Europeia é intrinsecamente mais rigorosa. Então, por exemplo,
se o LMR seguro para consumo é de, por exemplo, 10 partes por milhão, que é 10 ppm, né, tecnicamente falando, se essa quantidade de pesticida num produto é seguro para consumo, é seguro para o meio ambiente, ou seja, depois do processo, o Felipe sabe melhor que eu, né? Mas depois do processo químico lá de degradação do composto na planta ou no solo, ele não vai causar danos. Então, mas tem uma dosagem segura para isso, né? Tem uma dosagem que a gente chama de dosagem de risco. Então, é uma dosagem abaixo dessa dosagem, até essa dosagem, é uma dosagem segura. Acima dessa dosagem já tem um risco. Então, esse risco, essa dosagem, ela é estipulada cientificamente. Então, tem o pessoal da área química que vai a campo, que aplica aquela molécula sobre diversas condições de produção. Enfim, são realizados vários testes para observar até que ponto existe uma dosagem segura para aquele produto químico ser aplicado. O Brasil, né, no âmbito da Anvisa, do IBAMA e do Ministério da Agricultura, fazem esse levantamento, fazem essa dosagem para cada pesticida usado em cada cultura. Então, por exemplo, o glifosato utilizado na soja tem uma dosagem segura, o glifosato utilizado no milho tem outra dosagem segura, isso vai depender de cada cultura. Mas isso é testado cientificamente. Então, existe uma ciência no Brasil para comprovar isso. Eu já mencionei, são 3 instituições, a Anvisa, o IBAMA e o MAPA. Nos Estados Unidos é outra instituição que vai fazer essa medição para a produção lá, na Europa é outra, enfim, outras instituições para fazer essa medição na produção europeia. Só que a Europa, ela é muito rigorosa. Igual eu dei o exemplo, se para um pesticida a dosagem segura é 10 partes por milhão, a Europa, por ter esse perfil mais restrito, mais rigoroso em termos de segurança do produto, ela impõe um limite mais baixo para ter uma margem de segurança maior para o produto produzido sob aplicação de químicos. Então, eu já vi na prática como que isso acontece mesmo. Então, por exemplo, no Nordeste tem a produção de frutas, em vários pontos do Nordeste. Então, os produtores fazem a segmentação da produção. Por exemplo, essa produção de manga, né, nessa área produzida vai para a Europa, então aqui a gente vai aplicar menos pesticidas. Aquela produção da área ao lado vai para um país menos rigoroso, então a gente vai aplicar o pesticida que a gente aplicaria normalmente, sobre as nossas regras. E isso tem criado desafios e custos adicionais ao comércio, porque quando o produtor ele faz essa segmentação da produção, ou ele reduz o número de pesticidas que ele poderia utilizar no Brasil para atender a produção de outro país, ele acaba perdendo rendimentos em termos de produção. Então, por exemplo, outro ponto que reforça meu problema de pesquisa. A União Europeia, né, vindo dessa perspectiva de ser mais rigorosa, de impor padrões mais exigentes em relação ao uso de pesticidas, está proibindo o uso de alguns produtos químicos. A exemplo do paraquat, que já foi proibido no Brasil, porque o Brasil acaba tendo que seguir tendências mundiais. Então, se um importante importador proíbe, você acaba gerando uma pressão sobre o governo brasileiro para que ele revise algum pesticida regulamentado, ou então, desde que o governo brasileiro permitiu o uso de um pesticida, se surgiu um estudo novo apontando um dado, então o governo tem que voltar atrás, as instituições têm que voltar atrás para fazer uma avaliação, e acaba tendo que proibir o uso de alguns componentes químicos ou ocorrendo a não renovação desse componente. Então, o paraquat é um pesticida muito importante para a produção de soja, porque é ele que vai fazer o dessecamento da planta antes da colheita. Ele foi proibido na Europa e posteriormente foi proibido no Brasil também, foi proibido na Tailândia, está sendo proibido em quase todos os países do mundo por conta de estudos novos que sugerem que esse composto químico gera danos excessivos à saúde humana, ao meio ambiente. Ele está associado ao mal de Parkinson, então ele foi proibido.
No entanto, pensando no lado do produtor, não existe um produto substituto para cumprir o papel do paraquat. Então, a gente já tem um problema econômico aí, né? Econômico, de segurança alimentar no sentido de disponibilidade, que seria as empresas químicas produzirem um bem que provém a mesma eficiência, mas com um custo igual ou um custo mais baixo, se for possível. Só que isso não acontece. É muito demorado criar um composto químico, muito demorado regularizar um pesticida novo, no mínimo 5 anos, além de todo o tempo, né, da pesquisa e desenvolvimento na indústria para criar um pesticida novo, tem um tempo para regularizar ele no país, então isso demora. Então, pensando no lado do produtor, essas proibições afetam o rendimento, podem elevar a quantidade de perdas. Quando existem perdas em grandes proporções, isso acaba afetando os preços internacionais dos produtos, e no fim das contas, quem é afetado de maior forma, né, em maior proporção, são os países de rendas mais baixas, aqueles que vão enfrentar esses preços mais elevados. Ano que vem, termina o prazo de renovação do glifosato na União Europeia. Então, todos os setores produtivos já estão demonstrando certa preocupação porque a União Europeia tem sinalizado não renovar o glifosato. O que isso significa? Significa que todos os produtos enviados para a União Europeia não podem ter resíduos de glifosato. Então, os produtores não podem mais usar esse pesticida. Aí, novamente, do ponto de vista do produtor, o que ele pode fazer para manter seu rendimento, manter o nível produtivo, se ele não vai ter um insumo químico que se mostre eficiente em controlar pragas e doenças? Existem técnicas de manejo diferentes para que isso ocorra. Existem a tecnologia do transgênico para que as plantas sejam resistentes a outras pragas, mas isso ainda, né, por exemplo, a tecnologia do transgênico também é uma questão que envolve segurança do produto e nem todos os países a aceitam. Então, tem criado esse desafio. Como que os setores produtivos vão lidar com as perdas com a proibição de insumos químicos importantes? Como que os países que são grandes produtores vão oferecer alimentos nas quantidades demandadas no futuro, se não puder ser feito o uso de importantes pesticidas? Então, daí surge um problema. E na minha tese, eu peguei uma base de dados de LMR. O primeiro problema de tratar desse tema é que essa base ela não é disponível. Então, tem poucos trabalhos que não é disponível de forma gratuita. Então, são poucos trabalhos que exploram essa questão da regulamentação no comércio internacional, essa regulamentação relacionada a questões mais práticas, mais técnicas de produção. Então, existe uma lacuna grande na literatura sobre trabalhos que têm esse escopo, e a minha proposta é levantar esses resultados para o comércio de soja e milho. Aí, por que eu escolhi esses produtos? Porque são os produtos que fornecem grande quantidade de proteína consumida a nível mundial, proteína de baixo valor, em termos de quando comparado, por exemplo, com a proteína da carne, que é mais cara. Então, são produtos fundamentais na promoção da segurança alimentar, no sentido da disponibilidade de alimentos, e também são os produtos mais exportados pelo Brasil. Então, na proibição de alguns pesticidas, com certeza o Brasil vai ter efeitos aí, os produtores terão efeitos na produção, os produtores poderão perder mercado, no mercado europeu especificamente. Como que as outras economias têm se posicionado em relação a esse rigor da União Europeia? Já adianto que os próprios produtores europeus muitas vezes não concordam com essas regras estritas da União Europeia, porque eles falam que essas regras prejudicam a produção deles. Então, enfim, tem toda uma discussão acerca de produção orgânica, se é suficiente para manter a oferta de alimentos para a população no longo prazo. Então, ainda não existem tecnologias suficientes para que isso ocorra. Então, surge esse debate.
Na minha tese, eu tive acesso a uma base de dados de LMR, igual eu falei, é uma limitação para estudos nessa área, porque esses dados não são disponíveis de forma gratuita, então envolve um custo para estudar esse tema. E comparei as regulamentações de LMR do Brasil com as regulamentações de LMR da União Europeia, para tentar observar até que ponto isso gera um custo para o produtor, até que ponto esse custo do produtor pode afetar o comércio do Brasil para a União Europeia, ou seja, pensando no ponto de vista do produtor. Se for muito caro fazer ajustes na produção, ele pode buscar outro mercado de importação, por exemplo, a China e outros mercados menos rigorosos, China, Índia, e não necessariamente exportar para a União Europeia. Mas pensando do ponto de vista do produto, do consumidor, pensando do ponto de vista da demanda, como que essas alterações realizadas no Brasil, ou seja, como que as produções ocorridas no âmbito da produção, usando menos pesticidas, podem aumentar a demanda por produtos regulamentados. Eu chamei esses produtos de regulamentados porque a gente está seguindo a recomendação, os regulamentos da União Europeia. Então, pensando nesses dois aspectos, no ponto de vista do produtor e pensando no ponto de vista do consumidor, os meus resultados demonstraram que as diferenças de LMR entre os países de fato afetam o comércio, afetam de forma negativa o comércio. E conversando com representantes da indústria, todos eles corroboraram com esse resultado, porque eles falaram que não existe um resultado harmonizado a nível mundial. Aliás, não existe um LMR padronizado a nível mundial. Na verdade, até existe, né? O LMR do Codex, que eu vou falar um pouquinho sobre. No entanto, cada país cria seus próprios LMRs, ninguém está seguindo um padrão internacional. Então, a gente, né, o Brasil produzindo sob o regulamento da União Europeia, sobre as boas práticas de produção de lá, podem não ser eficientes do ponto de vista produtivo. Da mesma forma que os Estados Unidos também têm trabalhado muito nessa questão, reclamado muito dos LMRs da União Europeia, porque os produtores de lá falam que essa diferença de LMR tem afetado a produção de lá também. Países africanos também têm reclamado muito. Os países mais pobres, de menor renda, eles têm mais dificuldade em acessar esses mercados mais regulados por conta da falta de assistência técnica, falta de recursos para fazer mudanças estruturais na produção. Então, pensando no ponto de vista da disponibilidade alimentar, esse alto rigor da União Europeia pode restringir o acesso a alimentos no futuro. Porque se os países que exportam para lá estão reclamando que têm dificuldade em acessar esses mercados por conta da regulamentação, então é possível que isso venha a ser um problema mais para frente. Ou os países europeus vão ter que arcar com um preço muito alto, vão ter que pagar muito por um produto regulamentado. Voltando nos meus resultados, eu criei um índice, na verdade, para comparar o LMR entre os países, porque os dados que eu tenho acesso, eles vão falar a quantidade, a concentração de resíduos de um pesticida que eu posso ter no produto. Então, eu vou ter esse dado, por exemplo, o glifosato, o paraquat, o macunzeb, para uma cultura, que no caso seria a soja e o milho. E eu vou ter um dado que ele por si só, ele pode ser comparável, mas ele faz uma comparação um pouco espúria. Então, eu criei um índice para tentar comparar esses dois dados bilaterais entre dois países, e depois apliquei esse índice no modelo econométrico. Modelo econométrico seria um modelo estatístico aplicado à economia. E os meus resultados apontaram, né, que essa diferença de LMR entre os países, entre Brasil e União Europeia, afeta negativamente o comércio de soja, ou seja, à medida que esse rigor europeu vai aumentando, menor tende a ser os fluxos de comércio do Brasil de soja para aquele mercado. Meus resultados mostraram também que isso tem gerado um custo para o produtor, e conversando com representantes da indústria, eles falaram que esse custo está associado
a substituição dos pesticidas proibidos ou não renovados por um outro de menor eficiência, em termos de rendimentos produtivos. Eles falaram também que esse custo está associado à certificação, porque uma vez que os países europeus exigem produtos regulamentados, eles querem que esse produto seja certificadamente regulamentado, ou seja, que ele esteja dentro das normas europeias. Então, os produtores acabam tendo que arcar com testes de laboratório para fazer essa certificação. Nos portos, no caso da soja e do milho especificamente, né? Como são produtos a granéis, eles são comercializados todos de forma conjunta. Então, quando esse produto chega no porto e vai ser embarcado, a partir de um grão, você não vai conseguir rastrear esse produto até a fazenda que o produziu. Diferente do que ocorre no mercado de carne, no mercado de frutas, por exemplo, que você consegue rastrear a carne ou uma fruta ao nível da fazenda que a produziu. Então, por exemplo, no comércio de carnes, se uma carne estiver contaminada com algum tipo de doença, por exemplo, febre aftosa, a partir da embalagem da carne, do código de barras, é possível retomar os pontos da cadeia produtiva até chegar na fazenda que a produziu. Como a febre aftosa é um problema de saúde pública, é um problema que afeta muito o comércio, então provavelmente aquela região vai ser isolada, vai ter toda uma equipe para tentar observar como que aquela doença foi parar ali. Na soja, não, nem no milho, não tem como fazer essa rastreabilidade. Então, em vários pontos da cadeia, tem que existir essa certificação. Então, quando a trading compra a soja do produtor, a soja e o milho do produtor, ela vai fazer essa certificação para comprovar que o produto está livre de excesso de resíduos ou está livre de outro contaminante. Quando esse produto chega nos portos, eles são armazenados em galpões. Novamente, eles são misturados com outros produtos que podem vir de outras empresas. Então, novamente, tem que ser feito outro teste. Quando o produto é embarcado e colocado no navio, ele é misturado de novo. Então, tem que ser feito outro teste, porque todos esses testes devem ser enviados ao importador como uma forma de certificar a qualidade do produto que ele exigiu. Isso envolve muito custo. E minha modelagem econométrica comprovou esses custos, mostrou que de fato isso ocorre, e são custos que afetam de forma negativa o comércio. No entanto, pensando no ponto de vista do consumidor, sobretudo o consumidor europeu, que eu já tinha falado que ele é mais consciente, que ele vai exigir que o governo impunha regras mais rígidas para questões de resíduos. O consumidor europeu, a minha pesquisa mostrou, que ele vai estar disposto a pagar um preço prêmio por um produto regulamentado. E essa conclusão ela é muito interessante, porque quando a gente fala em soja e milho, são commodities. E commodities são produtos padronizados. São produtos que não se diferenciam, não tem uma diferenciação e são vendidos de forma igual. Então, por exemplo, a soja norte-americana e a soja brasileira é soja, é um produto só, é um produto uniforme, homogêneo. Então, o primeiro desafio que eu tive na minha tese foi tentar identificar se existe esse padrão de qualidade diferencial para um produto que, a priori, não teria um padrão que o diferenciaria. E eu constatei que sim, que existe um padrão de qualidade que não é padronizado, mas que os consumidores mais conscientes pagam a mais por esse padrão, que seriam os grãos de soja e milho com menos resíduos de pesticidas. E eles pagam a mais por esse produto, eles pagam um preço mais alto. E o que minha tese mostrou como resultado é que todo o custo de conformidade que o produtor tem é repassado via preço para o consumidor. O que isso implica em termos de políticas públicas, em termos de resultados econômicos? Significa que os custos do produtor não geram prejuízo para ele. Ou seja, o custo que ele tem, o consumidor paga para ele ter um produto regulamentado. Então, em termos de políticas,
setoriais ou políticas para o mercado de grãos e sementes oleaginosas, é possível que os produtores tenham estímulo para produzir com menos, seguindo regulamentações mais rígidas para o uso de agrotóxico, porque terão consumidores, que são os consumidores europeus, que vão pagar mais por esse produto, de forma a assegurar que esse produto seja mais seguro. Então, isso não gera um custo desnecessário para o produtor, porque eu levantei a hipótese de que esses custos eles não conseguiriam ser repassados via preços por se tratar de commodity, que o preço costuma ser determinado via mercado. Então, nas negociações, o preço costuma ser o mesmo, não tem uma diferença de preço. Então, eu levantei a hipótese de que o produtor teria um custo alto para estar em conformidade com os padrões do importador e que ele acabaria tendo que direcionar suas exportações para outro produto, para outro país. E meus resultados mostraram que não, que se o produtor fizer essas adequações, ele vai continuar mantendo o mercado consumidor e vai receber um preço que cubra todos os seus custos. Aí, esse foi o resultado da minha tese em síntese, né, em resumo. Deixa eu só fazer uma perguntinha antes de você continuar, Michelle. No sentido, assim, de pensar na questão de diferentes usos aqui no Brasil e na Europa, das concentrações e tudo mais, até mesmo de algum pesticida poder ou poder ser usado na Europa e aqui não. Você acha que vai ter, mais para frente, vai ter mais segregação de produção para poder produzir a um preço para o Brasil, um produto para o Brasil, outro produto na Europa? Ou a tendência é que os produtos fiquem mais caros aqui também e o produtor se adeque às condições da Europa e essas condições vão ser repassadas para o próprio mercado brasileiro? Então, é consenso no setor, conversando com várias partes da cadeia produtiva, inclusive eu tive acesso a uma representante do setor nos Estados Unidos. E é consenso em todos. Se a União Europeia continuar restrita, continuar colocando tanta exigência para o uso de pesticida, ela vai acabar não tendo que comprar. Na verdade é isso, ela não vai acabar não tendo oferta para o que ela quer. Porque o produtor perde muito por não poder usar insumo químico. Então, por exemplo, o glifosato. Eu já ouvi falar de representantes do setor que se a União Europeia proibir o glifosato, ninguém vai exportar mais para a União Europeia, porque é um pesticida importante para todas as culturas, não só soja e milho. Você acha, então, que a tendência do mercado, então, seria assim, fazer uma pressão no sentido de que a Europa flexibilize os usos de agrotóxicos, que chegue talvez num consenso? Acho que consenso mundial seria falar demais, mas que o próprio mercado faça com que a regulamentação seja mais justa para os produtores, alguma coisa nesse sentido? E essa pressão já existe. Igual eu falei, essa pressão existe dentro da Europa. Os próprios produtores europeus não concordam com essas regras. Só que isso vem muito do consumidor. O consumidor europeu é muito consciente. Então, o consumidor europeu quer pagar mais por um produto regulamentado, quer pagar mais por um produto com menos pesticidas. O próprio consumidor pressiona o Parlamento Europeu a proibir esse tipo de pesticida, alguns tipos de pesticidas. Então, existe uma pressão dos dois lados, a pressão de quem está produzindo e a pressão de quem está consumindo. Então, sim, se você for parar para pensar, porque, por exemplo, pode ser que também que a pessoa que queira consumir isso esteja disposta a pagar mais caro e talvez o preço comece a compensar para determinados produtores, no sentido de talvez ter uma diferenciação de fazendas aqui no Brasil, fazendas especializadas para exportação para a Europa e outras fazendas especializadas para consumo interno, utilizando os produtos diferentes. Mas isso também de usar produtos diferentes pode talvez fazer uma seleção de pragas e talvez criar, sei lá, ter essa questão de seleção natural e talvez ter problemas de próximos pesticidas não terem mais tanta eficiência contra elas, alguma coisa nesse sentido? Então, a questão
é que, por enquanto, né, pelo menos os resultados da minha tese mostraram que, por enquanto, o consumidor europeu, as tradings lá, as empresas que compram soja e milho do Brasil, elas estão pagando a mais pelo produto regulamentado. Então, por enquanto, tem produtor produzindo para esse mercado. Mas, igual eu falei, no futuro, a população vai aumentar. A pressão por ter acesso a alimentos vai aumentar. Então, até quando isso vai ser sustentável no longo prazo? E essa questão da seleção que você comentou, isso já está acontecendo. Porque, igual no Brasil, a produção de soja e milho em sequência faz com que a praga que antes não era que não era recorrente em uma cultura passe a ser recorrente por conta dessa rotação, que às vezes não dá um tempo para o solo descansar, ou enfim, não dá um tempo útil ali para fazer um controle adequado. Então, isso está gerando, sim, uma propagação de pragas e doenças entre culturas. Isso acaba estimulando o uso de mais agrotóxicos. Então, é uma reação em cadeia. Eu, de verdade, assim, em termos agronômicos, não sei o que pode ser feito para minimizar isso. Mas em termos de LMR, também não sei se proibir. Enfim, eu não sei, porque pensando em termos de produção, isso pode vir a ser um problema. Porque eu penso assim, se começar... Eu não estou defendendo o uso de agrotóxico à vontade, não defendo isso. Defendo um uso regulamentado pela Anvisa, o uso que esteja dentro da dosagem segura, isso sim. Não defendo que esse uso deva ser extrapolado para assegurar a produção, não. A questão é que se a produção começar a ser afetada de forma que os rendimentos caiam muito, de forma que a oferta mundial de alimentos caia muito, os alimentos vão ficar mais caros. E eu tô falando de milho e soja, que é alimento básico, basicão, assim, não tô falando nem de alimento consumido por quem tem uma renda mais alta, que seria carnes, frutas. Então, a gente tem um problema a longo prazo, entendeu? Se tratando de economia, sempre tem os dois lados na balança. É sempre muito difícil afirmar qual medida deve ser tomada, porque sempre tem prós e contras, e só o tempo vai falar se aquela medida foi certa ou não. Então, tem que se fazer estudos para tentar ter e também a importância da ciência nisso, né? De modelos estatísticos para economia e tudo mais, de tentar prever a melhor tomada de decisão possível, mas saber se essa decisão vai estar certa mesmo, só o tempo pode afirmar. Então, assim, o dilema econômico é sempre muito grande nesse sentido. Não, a boa notícia, a ótima notícia é que o Brasil é um dos países mais tecnológicos em termos de produção agrícola no mundo, mesmo. Até em relação ao milho nos Estados Unidos, né? Que o milho é o desponto em termos de produção de milho, tecnologia, mas o Brasil já está em um patamar muito avançado nesse setor e em outros setores. Então, o que a gente tem a nosso favor, como você comentou, é a ciência, a tecnologia para mostrar caminhos alternativos. Então, se a gente não pode usar, por exemplo, um pesticida importante, vamos ver outra técnica aí para controlar praga e doença, né? Controle biológico, controle mecânico. Isso já tem, né? Tem muitos estudos avançados já nesse sentido. Mas essas alternativas ainda, elas não são suficientes para gerar produções com alto rendimento. Elas melhoram o controle, mas não tão bem, não com tanta eficiência igual a um insumo químico. Não, com certeza. E esse dilema de produção, né, de quanto produzir, o custo de produção versus uso de metodologias, tem que ser constantemente pesquisado justamente para a questão econômica. Se precisar aumentar a produção, a gente tem um limite de tolerância de uso de pesticidas, então a gente tem que buscar sempre novas técnicas e para poder também adicionar esses novos dados em modelos econômicos, em modelos estatísticos, para poder ver se isso é viável ou não. E, assim, a ciência, assim, hoje aqui a gente está vendo um grande uso da ciência em si, né? De a ciência na produção, em melhora de produção, em aumento de números, na ciência também no sentido de o que é
o que é tolerável para a saúde humana. Então, assim, tem vários anos de pesquisa dentro da sua pesquisa, porque assim, a gente precisa saber se é tolerável para a saúde humana, se pode ser utilizado aquele pesticida. Na questão de produção, a gente precisa produzir mais a um menor custo, e também a questão de modelo estatístico. A gente precisa saber, poder levar isso para frente, prever isso, daqui a quanto tempo, se isso vai ser viável ou não. E assim, eu acho que esses níveis de ciência são muito interessantes nessa sua pesquisa, nesse ponto, assim. Queria saber se você queria falar mais alguma coisa sobre sua pesquisa, continuar falando de algum outro tema. Puxando pro lado seus aí, da química, né? Eu havia mencionado que existem uns padrões internacionais. Existe uma organização internacional chamada Codex Alimentários, que é uma organização das Nações Unidas e da FAO, que serve justamente para avaliar qual seria o limite máximo de resíduos adequados mediante produção dos principais produtores e exportadores. Então, por exemplo, o Brasil é o maior exportador de soja do mundo. Então, a FAO reconhece que ela é a maior exportadora e produtora de soja, então ela vai indicar de forma independente ao que foi feito no Brasil, independente do resultado da Anvisa, do IBAMA e do MAPA, os pesquisadores do Codex, eles vão estipular qual seria o limite máximo de resíduos adequados para o Brasil. Então, é uma pesquisa totalmente independente. Então, se o Brasil colocar um limite ali muito alto, limite alto, para que o produtor possa usar mais pesticidas, o Códex Alimentários vai sugerir que o Brasil seja mais restrito, porque aquele uso causa danos à saúde, ao meio ambiente, enfim. Então, o Códex ele serve para balizar os LMRs de todos os países do mundo. E o que acontece? Os países que adotam padrões mais rigorosos que o Códex, igual a União Europeia, são países relativamente mais rigorosos mesmo, e eles estão seguindo padrões que nem sempre são científicos. Então, o que acontece? A comunidade científica, produtora, né, fala assim, olha, a União Europeia está exigindo padrões mais restritos que o Codex, sendo que o Codex, que é uma instituição científica, sugere esse valor. E o que a União Europeia está fazendo? Além de ser mais rigorosa que os padrões científicos internacionais, ela está exigindo tanto teste adicional que está gerando um custo gigante para a indústria química, seria a indústria de pesticidas, para os setores e para os exportadores, que é a parte que vocês entendem mais. Por exemplo, o pesticida ele é formado pela substância ativa e o LMR é sobre essa substância ativa, né? Qual que é o limite máximo dessa substância ativa, quanto que ela pode ser segura. A União Europeia está exigindo certificações do LMR dessa substância ativa e dos metabólitos. Então, tem metabólito que tem, às vezes, um laboratório no mundo que faz, isso custa caríssimo. Então, isso está gerando muito problema para as indústrias químicas, muito problema para os exportadores, porque só demora, só aumenta o tempo de certificação desses metabólitos, se eles são nocivos à saúde ou não. Isso envolve custo, então, de certa forma, isso acaba envolvendo toda a cadeia de produção. Todo custo adicional, assim, para o produtor, para ser viável, tem que ser passado para o consumidor final, né? Então, é muito complicado isso, porque, por exemplo, se você precisa de uma indústria química que faça outros produtos, o pesticida que ela está desenvolvendo vai acabar sendo mais caro também. Então, toda uma cadeia de preços que vai ser jogado para o produto final. O pesticida que às vezes fica mais caro porque precisa de muita pesquisa para produzi-lo. O produtor que tem que utilizar esse pesticida mais caro ainda precisa fazer testes para ver se o limite não passa daquele grão. Então, isso tudo, a tendência é que cada vez fique mais caro. E, assim, para países em desenvolvimento, for comparar, por exemplo, o real com o euro, a diferença cambial, sim, se isso também for passado para o consumidor brasileiro, acaba que o preço do produto vai acabar sendo inviável. Então, a tendência é que ou o Brasil pare realmente de enviar para a Europa, ou tem que fazer estratificação de produção para o mercado interno e para o mercado externo.
Uhum. Eu acho assim, Mas isso é isso é tudo muito... caríssimo. Não adianta que isso é muito caro. Fazer essa Exatamente. sedimentação é muito caro. Então, assim, é um problema, é um problema da economia em si que, assim, tem que ser muito estudado mesmo para... Tem que ter muitas pesquisas em si para tentar chegar num ponto de, tipo... Sim, por que, que também a Europa quer um limite tão abaixo do que é recomendado para a ciência? Vai chegar num ponto que vai ter essa discussão e vai acabar que o mercado da Europa, como você disse, vai ficar muito escasso para eles mesmos poderem comprar alimentos. Então a força do mercado talvez acabe fazendo com que eles diminuam essa pressão. Mas é muito interessante ver isso, porque tem vários cenários, né? Se você tomar uma medida agora, você pode tirar vários cenários para o futuro. Isso é muito interessante na questão de modelos econômicos. Queria perguntar se você queria finalizar, dizer mais alguma coisa, achar que é uma coisa que é mais importante ser relatado. Então, se alguém tiver interesse em trabalhar nesse tema, já adianto que quase todos os estudos no mundo colocam em pauta a União Europeia, porque a União Europeia é realmente o mercado mais rigoroso, União Europeia e Japão. A União Europeia contratou um grupo de pesquisadores de várias partes do mundo, inclusive minha orientadora foi representante do Brasil nesse estudo, porque ela queria provar que os LMRs mais rigorosos não estão afetando o comércio internacional de produtos agrícolas. E ela pagou uma fortuna. Minha professora falou que foi um custo muito alto para pagar esse projeto. E todos os resultados demonstraram que sim, que os rigores dela, né, o alto rigor, tem afetado muito o comércio. Então, no futuro. Isso que é a ciência também, né? Nem sempre o que você busca obter é o resultado que você encontra. Então, você não procura ciência para confirmar o que você quer, e sim para realmente obter as respostas, não necessariamente são as respostas que você gostaria que fosse. Então, eu acho muito interessante essa pesquisa em relação tipo, de diferentes áreas, né? A junção de diferentes áreas, a indústria química, a questão agronômica, a questão até de manejo e a questão econômica, em que tudo que é afetada com tudo isso. Cada decisão que você toma, você vai afetar economicamente algum setor ou algum país. E isso tudo é muito interessante. Adorei demais conversar com você, Michelle, sobre a sua pesquisa. Eu queria falar assim, se você gostou, está assistindo esse vídeo, gostou do vídeo, compartilhe, divulgue para outras pessoas. A gente criou também um perfil do Instagram, o @consciênciaytbr, porque muitas vezes o canal é novo no YouTube e ele não divulga os vídeos, então lá, sempre que tiver um vídeo novo, vai ser divulgado no Instagram. Se você gostou, então se inscreva. Eu queria agradecer novamente a Michelle por ter disponibilizado conversar com a gente. Então esse foi mais um Consciência. Muito obrigado a todos e tchau.